Olá, meus queridos irmãos, saúde em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao versículo 34. Ouça com atenção a palavra de Deus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, Pedro, porém respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus acaba de celebrar em comunhão com seus discípulos a última ceia, e agora está com eles a caminho para o jardim de Getsêmani, onde ele será traído e preso. Os discípulos, porém, parecem nada perceber a gravidade dessa hora. Discutem entre si sobre qual deles seria maior no reino de Deus, assentando-se à direita ou à esquerda de Jesus. Nesse momento, antes de enfrentar o poder das trevas, Jesus se dirige a Simão Pedro, o representante de todos os discípulos ali, e anuncia-lhe que Satanás, com a permissão de Deus, reclamou para peneirá-los como trigo. Mais tarde, nós vamos entender a comunidade cristã primitiva, relata perseguições sangrentas que puseram à prova a fé dos fiéis. Jesus previne os seus e promete assisti-los por sua intercessão. Então, ilustra a Pedro o que Satanás pretendia lhe fazer. A ilustração que Jesus apresenta a Pedro é interessante e clara em si mesma. Satanás pede para se ir andar com os discípulos. Pega-se uma braçada de pés de trigo ceifados e vai batendo-os violentamente contra uma peneira que se chama ciranda. Seguidas vezes bate-se fortemente aqueles feixes de trigo e as sementes vão se desprendendo e passando-se pela peneira, pelo entrelaçamento da rede, caindo do outro lado num lençol estendido. Tudo quanto caísse fora não era nada de valor, senão palha e gravetinhos. A violência e a repetição do processo ilustram bem o desejo do inimigo contra os servos de Deus. A vida de quem busca se santificar e permanecer no caminho de Deus. Para ele, o proveito não está nem na palha que ficará em suas mãos, nem os grãos que jazem sobre o pano, mas no prazer que ele extrai da violência, do processo, da desagregação do fruto que estava na planta. Se a planta não tiver frutos, mas apenas joio e palha, aí será a recompensa do inimigo. E no Novo Testamento, apresenta-nos que Jesus é o intercessor dos cristãos até mesmo antes da morte e da ressurreição dele. Basta nos lembrar da oração de Jesus no Evangelho de João, onde roga por seus discípulos não para que eles fossem tirados do mundo, mas guardados. Jesus está dizendo para Pedro que a causa dele não cair é que Jesus intercedia por ele. Jesus é o único e eficaz intercessor. E é igualmente somente pela eficaz intercessão de Jesus que o crente permanece na fé. Há 2 lições no texto que nos dão a base para essa verdade. É somente pela eficaz intercessão de Jesus que o crente permanece firme na fé. Primeira lição desse texto se encontra no que Jesus vai dizer para Pedro. Satanás me pediu, mas eu intercedi. É o poder de Jesus. Aqui se encontra a eficácia do poder de Jesus.
mas eu intercedi. Satanás me pediu, Pedro, mas eu intercedi. Satanás me pediu para pegar-te como um feixe de trigo e bater nessa peneira, até que de todo não lhe restasse nada em mãos, senão palha. Jesus não apenas segura Pedro com suas mãos, como também determina-lhe o que deverá fazer no futuro. Mas eu intercedi por ti, Pedro, para que quando te converteres. Facilmente Satanás sopraria Pedro da peneira do trigo da fé, isso é, da presença de Deus. Ele esmagaria sem dó a Pedro. Contudo, ele nada pôde fazer sem o consentimento do Senhor Jesus, a quem o diabo teme e obedece, conforme Hebreus 7:25. Jesus não apenas morre pelos nossos pecados, mas também para que seja o nosso mediador e nos ponha imediatamente e eternamente em comunhão com Deus Pai, conforme Romanos 8:34. Pedro é preservado não por causa de seu caráter ou força de suas convicções acerca de quem era Jesus, mas porque Jesus intercedeu por ele. A intercessão de Jesus revela que os ataques de Satanás são fortes, como tal natureza que Pedro nada sabia do que se passava. Ele não sabia que corria tal perigo. Pedro não é uma rocha como julgava ser e conforme é o seu nome. Sem Jesus, Pedro é uma palha que, ao menor sopro do mal, voa para longe de Deus. O versículo 33 só confirma-nos que apenas Jesus é capaz de levar Pedro a perseverar na fé. O Pedro, discípulo, não conhece a si mesmo. Ele é por demais autoconfiante no seu poder, na sua força. Ele diz: ainda, Senhor, a morte ou a prisão eu estarei contigo. Mas Jesus chama a atenção de Pedro e diz: Pedro, o galo não cantará 3 vezes antes que me negues. Satanás não pode fazer com o discípulo de Jesus o que deseja. Tal qual os demônios que se apoderaram do gadareno e que pediram ao Senhor para entrar nos porcos. Esses demônios demonstram submissão ao Senhor Jesus até mesmo para entrar nos porcos. Quanto mais em homens, a imagem e semelhança de Deus, quanto mais em Pedro, o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Embora afoito e muitas vezes arrogante, destituído de humildade, era um servo do Senhor Jesus. Por outro lado, fica o cuidado velado de não subestimar as forças do diabo. Pedro mesmo, depois de se erguer, depois de encontrar nos olhos do Senhor Jesus o perdão por sua 3 negação, alertou os crentes: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro soube bem o quanto estaria à mercê de Satanás se não fosse pela intercessão do Senhor Jesus. Tão logo, após a revelação e a confissão de ser Jesus o Filho do Deus Altíssimo, Satanás toma a língua de Pedro para impedir que o Senhor Jesus Cristo fosse para a cruz. Mas o Senhor logo repreende a Satanás. Pedro foi inofensivo a Satanás nesta ocasião, conforme nos relata Mateus, capítulo 16, versículo 23. Assim, somente Jesus é quem põe um peso no trigo que é Pedro, que mediante o sopro e o cirandar de Satanás, não é capaz de jogá-lo para longe. Ainda uma outra lição. O sucesso no futuro ou na missão é dependente da intercessão de Jesus e não do entusiasmo do crente. Jesus diz para Pedro: mas eu intercedi por ti, para que quando
tu te converteres, é a melhor ideia quando você se erguer, fortaleça os teus irmãos. O sucesso no futuro da missão, da caminhada do crente, não depende dele mesmo, de seu entusiasmo, mas da intercessão de Jesus. Pedro recebe uma promessa, mas nem ao menos pode se dar conta que tal coisa não se devia ao seu mérito, à sua pessoa, mas ao Senhor Jesus Cristo. É pelo que Cristo lhe fará que a sua missão teria êxito. Só Cristo pode comparecer perante Deus e ser aceito por alguém como meritoso em obras. Somente Ele, apresentando as suas mãos furadas, é quem aplacará a ira de Deus. É nos méritos e obras de Cristo que Pedro teria êxito. Mas Pedro não foi humilde. Não entendia que a intercessão de Jesus pelos seus discípulos pressupunha que eles não tinham poder algum contra o inimigo. Versículo 33 em questão. O discípulo tapa os ouvidos às suas fraquezas, mas eu intercedi por ti, Pedro, para quando te converteres, quando você se fortalecer, fortaleça os seus irmãos. Pedro guarda no coração a promessa de que ele vai fortalecer os irmãos, mas se esquece que ele fortalecerá os seus irmãos depois de se reerguer. E se reerguerá, porque o seu futuro é garantido na intercessão de Jesus Cristo. Pedro negará 3 vezes o Senhor Jesus, sendo a última por causa de uma criada, a memória sendo reativada, e ele chorará amargamente. Ao negar ao Senhor, descobre-se falho. Nega Jesus na 3ª vez diante de uma mulher. Mas Jesus diz, mas eu intercedi por ti, Pedro. E é interessante que aqui Jesus não diz Simão, mas Pedro. É a única vez que Jesus chama Pedro de Pedro e não Simão, significando o nome dele, Pedro, rocha. Todavia, que não é tão firme quanto a própria rocha eterna que é Cristo Jesus. É uma rocha sem resistência ao perigo da morte. O plano de Jesus era que o poder que daria a Pedro superaria a sua falha. Contudo, depois Pedro se erguerá mais forte do que antes, a tal ponto que executará a sua missão servindo a Deus. Quando te fortaleceres. E é muito interessante. Satanás quer destruir a Pedro, mas acaba por fazer um serviço a Deus. Quando te fortaleceres, ou seja, depois de ser batido como um feixe de trigo nas mãos de Satanás, eu, Pedro, te farei cair do outro lado no lençol. És trigo porque eu te ponho um peso. Eu estou contigo. Sou eu quem evito que as batidas fortes de Satanás te lance para longe da peneira. Ele abre as portas à missão de Pedro, a cada batida, a cada dor, a cada sofrimento e a cada tentação e provação de Satanás. Por ironia, é ele quem Deus usa para abrir os olhos do discípulo acerca de sua arrogância e em quem deve única e verdadeiramente confiar: Jesus Cristo. É depois disso, Pedro, que eu te usarei para erguer os irmãos mais fracos. Portanto, Jesus não demonstra que tem poder apenas para afirmar o crente na fé. Ele tem poder para garantir o triunfo do crente, apesar das forças demoníacas contra eles. Ele tem o poder de transformar a fraqueza em força. Ora, depois da negação de Pedro,
Este Pedro parece ter se elevado a uma altura maior do que antes. Depois de negar 3 vezes, vemos-lo Pedro, em Atos capítulos 1 ao 5, pregando corajosamente a fé em Jesus Cristo. É sempre assim. Ao compadecer-se dos seus e perdoar-lhes os tropeços, Jesus enche-os de tal graça que os torna mais fortes do que antes. Permita-se buscar na memória a história do rei Davi e a sua triste queda em adultério com Betseba, mulher de Urias. Morre a criança, fruto dessa relação de pecado, mas depois Deus lhe dá Salomão, o homem mais sábio do mundo. E o que falar de Abraão? Depois de se unir a Agar e pensar em constituir herdeiro Ismael, fruto dessa relação, de uma dúvida e incredulidade acerca do cumprimento de suas promessas, Deus lhe dá Isaque. Como se vê, o poder de Jesus é tal que não impediu que Pedro fosse provado, mas impediu que ele fraquejasse. Jesus conhece Pedro. E eis aqui o conforto do crente que se vê na provação. Jesus fala ao discípulo sobre coisas desconhecidas do próprio discípulo. Contudo, demonstra claramente conhecer mais o apóstolo Pedro do que esse mesmo se conhecia. Estou pronto a ir contigo, disse Pedro. Mas Jesus disse: eu te afirmo, Pedro. Jesus conhece mais Pedro e acerca do futuro de Pedro do que o próprio Pedro. Por mais forte e sincera que seja a nossa resolução subjetiva de seguir a Cristo, ela por si mesma não é capaz de resistir na hora da provação ao poder do mal. Os melhores propósitos e as mais sagradas tradições são elevadas ou são levadas como palhas pelo vento. Assim como a fé de Pedro, também a nossa é fraca e frágil e desfalecerá sem o fiel sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Essa intercessão de Jesus e não a nossa fidelidade e autoconfiança exagerada faz com que a nossa fé não desfaleça na aprovação. 3 preocupações então são desnecessárias quando se está em Cristo: Deus, Satanás e o nosso eu. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, temos em Jesus a eficaz intercessão. Ele é aceito diante de Deus e advoga em nosso favor. Deus não é mais o nosso inimigo, mas é o nosso Pai. É o Deus bondoso e gracioso que aceita-nos diante dele pelos méritos de Cristo. Segundo, temos em Jesus um poderoso Salvador e intercessor. Ele domina até mesmo o príncipe dos demônios, o Deus deste século. Este não tem autoridade para fazer nada contra os crentes, exceto e somente aquilo que Jesus lhe permite fazer. Em terceiro, temos em Jesus um futuro garantido. Nossos pecados e fracassos são cuidados, sabiamente tratados por Cristo Jesus. Nossas fraquezas são misteriosamente transformadas em força. O nosso eu, tão desconhecidos por nós mesmos, vai me dizer que às vezes você não comete tal coisa e diz: eu não sabia que era capaz de fazer tal coisa. Pois bem, as nossas fraquezas e desconhecimentos acerca de nós mesmos são cuidados por aquele que disse: eu sou. Está em Jesus o segredo da perseverança do crente. Você está firme porque Jesus intercedeu por você. O sucesso no nosso futuro é dependente da intercessão de Jesus e não do quão entusiasmado você é. Pedro era fraco, mas Jesus era forte. Satanás era mais forte do que Pedro, mas até mesmo para se ir andar com Pedro,
teve que pedir ao Senhor Jesus Cristo. Confie no poder da intercessão de Jesus. Confie menos em você e no seu entusiasmo. Não acredite que a sua fé é suficiente para te manter firme na presença de Jesus. Clame sempre por sua graça. Clame sempre pela intercessão de Jesus e confie sempre nela. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor fiel, poderoso intercessor. Muitos irmãos estão sendo chacoalhados, peneirados, cirandados por Satanás. Se dependesse de nós mesmos, Senhor Jesus Cristo, um fraco sopro do diabo, um chacoalhar um pouco mais forte, nos lançaria para sempre distante da sua presença. Mas o Senhor garantiu-nos um futuro apesar de nossa fraqueza, porque o nosso futuro está baseado no seu poder, na sua força, na cruz do Calvário e na sua vitória. Ó Senhor, infla o nosso coração de fé, de tal modo que sejamos tão pesados nessa ciranda de Satanás, que, como trigo, continuamos dentro da sua peneira. Senhor, Tu és o nosso peso.